Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bia Nogueira, esse é o canal Astropédia e esse vídeo, gente, é um conteúdo semanal, tá bom? Todo o vídeo vai ser montado em cima dessa semana que tá começando agora no dia 20 de março de 2023. E nesse vídeo em particular eu vou fazer uma mesclagem, tá? Eu vou trazer alguns trânsitos astrológicos importantes, né? Então não deixa de ser também o horóscopo, tá? Mas eu também vou tirar mensagens e conselhos das cartas de tarô e tudo isso para 4 signos em particular, tá bom? Que são Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, se você tem Sol nesses signos, tem Lua nesses signos, tem Ascendente desses signos, né? Todo esse conteúdo também é voltado para vocês, tá bom? Quero aproveitar, né? Se vocês são novos no canal, aproveitem para se inscrever, ativem ali o sininho das notificações, que eu sempre tô trazendo conteúdos voltados para astrologia e tarô para vocês. Curte o vídeo, me deixa um comentário, tá? Não deixa pro final, porque muitas vezes vocês esquecem e eu sempre sou muito aberta a todos os feedbacks. Na legenda a gente tem duas coisas importantes. A primeira delas é um sumário, tá? Então se você não quiser assistir o vídeo de todos os signos, você pode já pular pro seu signo, não tem problema nenhum, tá bom? Só não esquece de deixar aqui o meu feedback, tá? E a outra coisa muito importante que tem na legenda são as minhas outras redes sociais, tá? Eu sempre convido muito vocês a conhecer, principalmente o Instagram, que é onde muitas vezes é uma outra plataforma que eu trago outro tipo de conteúdo, várias vezes complementar aos vídeos aqui do YouTube. Também na legenda tem os meus contatos para informações de consultas individuais e assim por diante, tá bom? Mas chega de enrolação, vamos para aquilo que interessa. A gente vai começar falando com os sagitarianos, gente. Esse dia, 20 de março de 2023, vocês sabem da importância desse dia, né? Porque para quem se orienta por movimentos astrológicos, a gente tem o ano novo astrológico, né? A gente tem um novo ano que está se formando agora no dia 20 de março, quando o Sol ingressa em Áries. Para quem tem pontos de Sagitário, né? O Sol em Sagitário, Ascendente Sagitário, Lua em Sagitário, vocês têm elemento fogo, né? Porque Sagitário é elemento fogo. E quando o Sol transita em Áries, que também é elemento fogo, a gente muitas vezes tem até umas boas notícias, né? Então a gente imagina que essa segunda metade de março, né, a partir do dia 20, tá? A gente tem progressivamente um retorno de energia física, progressivamente um retorno da vitalidade, eu volto a me sentir bem. Pra vocês em particular, tá? Ainda mais pra quem tem ascendente Sagitário, existe um chamado muito forte a prazeres da vida. Eu tô querendo ter mais prazer na minha vida, eu tô querendo, claro, me dedicar a tarefas importantes que fazem todo sentido pra mim, mas eu também valorizo meus momentos de prazer, de lazer, de felicidade. Então é muito possível que vocês tenham um mês, por que eu tô falando mês, né? Porque além da gente ter um mês solar, que tá começando agora no dia 20 de março, o mês lunar, tá? Com o início da lua nova, também começa nessa semana, do dia 20 de março, tá? Então a gente tem aí 28 a 30 dias pra vocês, em que vocês vão estar querendo fazer o quê? Preencher a vida de vocês, a rotina de vocês com mais coisas que trazem alegria e felicidade. Eu posso querer fazer cursos por lazer, eu posso querer fazer viagens por lazer, eu posso estar querendo aprender coisas novas e mais do que tudo isso, eu tenho um resgate de desejos dentro de mim, sabe? Parece que eu tô me podando menos, eu tô me permitindo ser mais espontâneo, mais livre pra fazer as coisas que eu gosto, pra me envolver com aquilo que faz sentido pra mim, né? É um resgate da criança interior de uma certa forma, tá? Não deixa de ser. E claro que algumas outras coisas eu vou pontuar para vocês terem atenção, tá? Mas na parte de flerte, libido, romance, o céu também tende a progressivamente, não é nada do dia pra noite, tá? A gente tá falando de meses, né? Solares, lunares, que estão começando agora, mas a gente tende a ter um resgate de libido, um resgate de vontade de flertar ou de fortalecer meus relacionamentos amorosos. Eu posso estar mais romântico, mais inspirado, né? E vocês tendem a atrair gente interessante pra vida de vocês, tá? Principalmente através de cursos, interesses, né? Eu quero pesquisar sobre coisas que eu tenho interesse e acabo conhecendo pessoas interessantes, ou viagens, principalmente se vocês conseguirem organizar viagens rápidas e de lazer, tá bom? Outras coisas muito importantes que eu queria trazer pra vocês é que na parte de trabalho, tá? A gente tem um céu que tá cobrando um pouco de vocês, né? Então, nas questões profissionais, nem tudo tá resolvido, apesar de vocês terem uma visão mais leve sobre a vida nesse momento, tá? É muito possível que o trabalho ainda esteja um pouco puxado, vocês tendo que resolver pendências um pouco desafiadoras, né? Então, toda organização vai ser super importante. Não se cobrem em excesso, mas também não deixem pra última hora coisas importantes que vocês têm pra fazer e pra concretizar nesse momento, tá? Outro ponto importante é que, às vezes, a família também pode estar exercendo algum tipo de cobrança, tá? Então,
algumas vivências familiares ficam um pouco mais cansativas, eu não tô com muita paciência para lidar com esses temas familiares, ou eu me cobro mais para estar com a família e fica um clima um pouco mais denso porque eu tô me cobrando, ou eu sou cobrado de alguma maneira por eles, tá? Então nessa parte familiar a gente também tem um trabalho de paciência, apesar de ser um momento em que vocês estão resgatando prazeres e se permitindo ter uma visão mais leve sobre a vida, tá bom? Agora a gente vai tirar cartas de tarô com mensagens para sagitarianos, tá bom? Vamos já começar. Vou tirar mais uma carta. Vamos lá. Bom, então o que a gente tem aqui saindo? Beleza. A gente tem um valete de paus com uma carta da estrela. Gente, existem alguns cuidados, tá? E algumas coisas muito boas que eu quero trazer dessa combinação. Primeiro eu vou começar pelos cuidados, tá? O valete de paus é uma figura da corte baixa. O valete em si, ele é uma figura da corte baixa, né? Então, muitas vezes tá trazendo pessoas, ainda mais o valete de paus, que eu tenho uma inspiração na minha vida, tá? Eu tô mais espontâneo, como até trouxe pra vocês pelos próprios elementos astrológicos dessa semana, tá? Eu tô mais espontâneo, um pouco mais inspirado, um pouco mais criativo, tá? Mas o valete de paus, ele não é o cara mais organizado do mundo, tá? Então, às vezes, podem passar algumas negligências, né, de tarefas importantes que eu tenho pra fazer. Claro, vamos aproveitar essa inspiração toda, essa criatividade pra fazer aquilo que a gente gosta de fazer, tá? Mas sem deixar pra depois assuntos importantes que a gente já tem que resolver agora, tá? A carta da estrela é uma carta lindíssima, tá? Aqui a gente tem boas notícias assim chegando pra vocês. É uma carta que fala muito sobre propósito. Então, ao que tudo me indica, ainda mais tendo uma fase, né, em que o céu abre pra vocês uma temporada em que vocês estão se permitindo ter mais prazer, agradecer mais pelas coisas boas que vocês têm na vida de vocês, tá? É muito possível sentir um resgate de propósito. Eu mais alinhado com a minha essência, eu tendo certeza de coisas que são importantes pra mim, que eu quero fazer. A gente já falou que é uma semana que pode envolver encontros interessantes, ainda mais na vida amorosa, tá? Porque o valete com a carta da estrela é como se viessem presentes, né? Pessoas com quem eu posso me conectar, que estão chegando pra mim agora, né? Então não deixa de ser uma fase da vida feliz e mais leve, em que eu me permito ter encontros bacanas, tá? Por outro lado, não se esqueçam de não negligenciar assuntos importantes, não deixar questões relevantes para depois, tá bom? Até para que a gente se organize melhor no longo prazo, tá bom? Então agora a gente vai falar com capricornianos, tá bom? Gente, pra quem tem pontos consolidados de Capricórnio, né, é capricorniano, tem uma lua em Capricórnio, principalmente um ascendente em Capricórnio, tá? Quando o sol transita em Áries, ele tende a levantar pra vocês questões referentes à ancestralidade de vocês e ao passado de vocês. O que isso significa pro pessoal que tem Capricórnio forte no mapa? Eu fico um pouco mais sensível, tá? É normal que eu fique um pouco mais nostálgico, não necessariamente com saudade de coisas que já passaram, mas existe uma sensibilidade que parece que eu tenho que trabalhar no meu dia a dia. Além disso, frente a essas questões do passado, eu fico observando mais o meu passado, o que já foi pra mim, o que ainda é importante de uma certa forma, do que eu tenho que me desapegar, que padrões que eu não quero mais carregar na minha vida. Então vocês veem que tem uma fase um pouco mais analítica e reflexiva que envolve o momento presente de vocês, tá? Por outro lado, a gente também tem essa análise interna, é como se eu estivesse considerando mais tudo aquilo que eu sinto. Portanto, eu tenho aproximação ou reaproximação com pessoas que fazem muito sentido na minha vida, tá? Ao que tudo indica, vocês podem ter, por exemplo, mais experiências familiares, tá? Então, vendo mais a família, tendo bons momentos em família, conseguindo perdoar pessoas da família, ressignificando relações familiares e aprofundando esses relacionamentos, tá? Mas isso também poderia respingar no campo de relações amorosas, tá? Especialmente se você já tem alguém na sua vida, tá? Não necessariamente o céu vai trazer pessoas novas para esse momento, tá? Mas se você já tem um relacionamento, você já tem uma família formada, ou já é casado, ou já namora há um tempo, tá? Tendo família ou não, mas é como se a gente tivesse a chance de fortalecer esses portos seguros, essas relações que trazem esse vínculo emocional profundo pra gente e a gente se sentindo muito bem, tá? Capricornianos estão mais caseiros, podem fazer eventos em casa, mas não estão querendo sair tanto de casa, tá? Existe um resgate de raízes, eu querendo ficar confortável ali no meu mundinho em alguns momentos, tá? Pra parte profissional, é uma fase de um pouco mais de atenção, tá? Porque assim, como a gente tá trabalhando muito questões internas, né? Questões externas relacionadas ao trabalho, ao futuro, ainda precisam de mais tempo para que a gente consiga elaborá-las com clareza, tá?
A gente tem um momento, né, em que o campo emocional pode encontrar muitas soluções para questões internas, tá? Mas as questões externas ainda demandam um pouco da gente, exigem um certo esforço, uma certa concentração, tá? Então nessa parte de trabalho nem tudo é muito esclarecido ainda, a gente vai precisar trabalhar essa paciência, essa prudência, tá? Ao passo que para vivências familiares ou de relacionamento, ou ficar bem na minha casa, me organizar internamente, né? Me desfazer de coisas que não fazem mais sentido para mim e trazer valores mais apropriados à minha versão atual nessa vida, né? Faz todo sentido e é muito mais fácil, tá bom? Agora a gente vai então para as cartas de tarô, tá? Para quem tem esses pontinhos de Capricórnio no mapa. Vamos lá. Beleza? Vamos tirar mais uma cartinha, que é um arcano menor, tá? Opa, peraí. Perfeito. Gente, vocês veem que aqui a gente tem um 10 de ouros, tá? Só que junto a gente tem a carta do enforcado ou do pendurado, tá? Essa combinação, vocês vão perceber que, assim, o 10 de ouros muitas vezes está indicando a conclusão de alguma coisa. Eu entregando alguma coisa para mim mesmo. Então, eu sinto que eu tenho êxitos frente à análise que eu faço sobre a minha vida, tá? Nossa, quanto eu já evoluí até aqui. Nossa, quantas coisas eu já conquistei. Como eu me sinto mais seguro em mim mesmo, tá? Só que, por outro lado, a carta do enforcado, né, que tá vindo junto, ou pendurado, né, também se chama assim essa carta, tá? É uma carta que envolve, na parte material, profissional ou financeira, alguns cuidados, tá? Uma fase em que nem tudo tá super esclarecido nessa parte financeira para mim, ou que eu tenho algumas oscilações financeiras, ou que eu não me sinto muito seguro para atuar com meu dinheiro livremente, ou na própria questão profissional, eu me sentindo um pouco mais desorganizado, que tem coisas que não dependem 100% de mim. Então, por um lado, a gente tem um campo emocional super fortalecido, mesmo com essa sensação de cansaço, ou de que nem tudo depende de mim, pode ser uma semana que envolva êxito, tá? Porque tem um 10 de ouros. Única coisa é que vocês podem se sentir um pouco mais cansados no trabalho, ou tem que lidar com assuntos um pouco mais chatinhos ali no dia a dia, vão ter que se empenhar, tipo, não tem muito o que fazer, né, com essa combinação, ainda mais porque a gente tem uma chance de muitos êxitos, tá? Mas vai envolver aí um trabalho de concentração e de paciência pra vocês, tá? Por outro lado, já sabem que tem um resgate de raízes nessa fase, né? E tem um momento em que vocês também estão valorizando e conseguindo processar melhor tudo aquilo que vocês sentem, tá bom? Então agora a gente vai falar com aquarianos, tá bom? Você tem o sol em aquário, você tem um ascendente em aquário, você tem uma lua em aquário, tá? De alguma maneira esses trânsitos astrológicos e essas mensagens do tarô também podem fluir para você de alguma maneira, tá? Bom, para quem tem pontos de aquário fortalecidos no mapa, gente, olha, a gente sabe que o trânsito do sol em Áries para vocês, tá? É uma fase de variação de atividades do meu dia a dia, tá? Então, primeiramente, eu tenho muitas ideias novas, eu me sinto criativo, eu me sinto inspirado, eu tenho projetos que eu quero concretizar na minha vida, tá? E esse mês é um mês muito voltado para aprendizados, eu trazer minhas ideias mês por quê? Vou explicar de novo, tá? É que quem já viu os outros signos já tá sabendo, mas pra quem tá chegando agora ouvindo de aquário, né? Eu tô falando muito mês aqui, porque a gente tem o início de um mês solar, nesse dia 20 de março, com o ingresso do Sol em Áries, e o mês lunar também tá começando essa semana com a Lua nova em Áries, tá? Então não deixa de ser um mês novo pra nós, tá bom? Um ciclo aí de 30 dias em que a gente vai ter que trabalhar alguma coisa. E vocês, aquarianos ou ascendente em aquário, né, que seja, vão ter esse mês lunar e até solar, né, muito voltado para aprendizados, tá? Fazer curso, fazer leitura, aprender coisas novas no meu dia a dia, eu tô tendo que trazer ideias à prática. Eu não tô teórico, eu estou prático. Eu preciso aplicar as minhas ideias, testar as minhas teorias na minha vida, ver o que eu posso ir ajustando na minha rotina de forma a aprender mais com ela, de forma a variar melhor as minhas atividades do meu dia a dia. Tudo isso tá super em pauta. Vocês também podem se sentir muito mais criativos, muito mais inspirados, tá? Existe uma abertura muito grande, como eu já falei, para fazer cursos, estudos, e vocês aquarianos podem inclusive ter chance de fazer viagens rápidas esse mês, tá? Ou pelo menos planejar viagens. Agora, nesse contexto todo em que vocês têm acesso a novas ideias e estão mais comunicativos, tá? A gente pode ter ampliação de rede de contatos. Inclusive, ampliação de rede de contatos pela via profissional, tá? Novos clientes, novos fornecedores, eu tendo reuniões importantes, eu conseguindo ajustar as coisas no meu trabalho, variar as minhas atividades no meu trabalho. Então, tudo
tudo isso um campo mental muito estimulado e muito estimulante, né? E a gente com ideias borbulhando, tá? Mas precisando falar, comunicar e trazer essas ideias à prática também, tá bom? Só ficar com uma atenção aí, né, para não fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tenta se organizar razoavelmente no dia a dia, porque ao que tudo indica, vocês podem estar um pouco multitarefas, tá? E às vezes a gente acaba assumindo muita coisa e acaba se perdendo um pouco nessa quantidade de coisas que a gente tem para fazer, tá? Outro ponto importante, agora comentando lá de Saturno, né, que está em Peixes já há um tempo, a gente continua tendo uma fase muito positiva para consciência do uso do dinheiro, tá? Mas não é para gastar muito dinheiro em excesso, né? Gastar com superficiais, com coisas um pouco mais que não são essenciais na minha vida, porque vocês estão numa fase lenta de ganhar consciência sobre o dinheiro, né? Mas também se responsabilizar pelas escolhas financeiras que vocês fazem, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta. E agora para aquarianos, aquarianas, a gente vai tirar as cartinhas de tarô, tá bom? Perfeito, vamos lá também. Gente, a gente tem nessas cartas de tarô, vocês vão perceber, a carta do Eremita, que é número 9 dos arcanos maiores, tá? E a gente também tem um 4 de espadas. Essa combinação é assim, o 4 de espadas, sempre que ele aparece, ele fala o seguinte, tá, se você tirar um tempo pra você, se você não digo se isolar, mas se resguardar um pouco para organizar as ideias, você vai dar conta de tudo. Mas você precisa fazer as coisas no seu ritmo, num ritmo confortável, filtrar os pensamentos, filtrar as atividades, porque pode ser que vocês estejam fazendo muita coisa, tá? Outra questão, a carta do Eremita, ela tá falando assim, olha, vocês têm uma novidade chegando por aí, tá? Só que essa novidade, esse projeto novo, esse desejo novo, vai envolver sair de uma zona de conforto e mexer em várias coisas na vida de vocês que vão demandar energia, tá? Então, essa semana pode já ser uma semana um pouco mais cansativa, uma semana que eu tenho que, me alinhar com hábitos de autocuidado para que eu consiga dar conta de tudo. Eu estou inspirado, eu estou criativo, o Eremita facilita aprender coisas novas, tá? Só que é uma carta que muitas vezes fala que, inclusive, relações para aquarianos, profissionais, tendem a fluir muito bem. As pessoais podem estar precisando de alguns ajustes, algumas conversas, tá? Mesmo porque essa carta do Eremita, o 4 de espadas já pede a gente, peraí, eu preciso ficar um pouco sozinho só para alinhar minhas ideias, né? E o Eremita é uma carta que retrata, às vezes, uma necessidade de solidão, né? Então, pode ser que relacionamentos muito pessoais, vocês estejam um pouco mais distantes, tá? É muito possível isso acontecer, ou precisando ter uma distância para organizar algumas ideias, né? Mas relacionamentos profissionais a gente não tem problema, tá? Até porque outros elementos astrológicos estão ajudando. Agora, a semana pode ser um pouco mais cansativa, foquem nos estudos de vocês, naquilo que é importante vocês aprenderem agora e filtrem as atividades, tá? Vamos focar naquilo que é importante, porque é uma semana que pode envolver alguns cansaços aí, tá bom? E agora, por fim, tá? A gente vai falar com piscianos, tá? Gente, vamos lá. Bom, esse trânsito do Sol por Áries, né, que tá começando agora, no dia 20 de março, inclusive esse ingresso do Sol em Áries, tá abrindo um período de 30 dias, mais ou menos, em que o Sol vai transitar nessa região, portanto, a abertura de um mês solar, tá? Para piscianos é uma fase muito produtiva, tá? Pode ser muito produtiva? Pode. A gente sabe que quando a pessoa tem muitos pontos de peixes, ela fica muito inspirada, às vezes muito criativa, mas não tem uma parte organizacional que acompanha. Isso depende muito do mapa astral de cada um. Mas nem sempre a parte organizacional acompanha para quem tem peixes muito forte no mapa, ok? E a gente tem nessa fase, né, nesse novo mês solar que está começando agora no dia 20 de março, uma fase em que vocês podem ter tudo de bom para conseguir se organizar. Tá? Inclusive podem estar revendo hábitos, podem estar organizando a rotina de vocês de uma maneira mais confortável, mas ao mesmo tempo eficiente, tá? Então a gente tá reformulando valores internos. Eu tô vendo o que é importante pra mim, o que é essencial na minha rotina, no meu dia a dia, o que não é essencial, eu vou me desfazer, tá? E de uma certa forma, existe uma importância muito grande de vocês movimentarem assuntos importantes, especialmente referentes a trabalho e dinheiro, mas movimentá-los no ritmo de vocês, tá? Não é pra vocês ficarem se comparando ou querendo correr com um monte de coisa que vocês pensam estar atrasados, tá? Não, vamos construir essa nossa relação com o trabalho e com o dinheiro progressivamente, devagar. A gente pode ter êxitos nesse mês, tá? Não necessariamente é um mês em que, nossa, tem um milagre financeiro, tá? Mas muitas vezes é um mês solar que tá começando agora
no dia 20 de março, que eu tenho mais consciência, eu tenho mais clareza, eu consigo me organizar melhor financeiramente, eu percebo alguma inovação profissional que pode me trazer benefícios financeiros no futuro, tá? Então a gente tá falando de fazer as coisas no nosso tempo, com calma, reformulando hábitos, priorizando também nosso autocuidado e criando uma rotina confortável para nós, tá? Além disso, vocês já sabem, né, que Saturno tá transitando ali no próprio signo de Peixes. Vocês estão muito responsáveis nessa fase, né, gente? Estão assumindo várias responsabilidades, estão assumindo posturas que são importantes para que vocês consigam construir o futuro que vocês querem para vocês, né? É uma fase de muito amadurecimento. Tenha atenção para não se cobrar em excesso. Se cobre, claro, para avançar, mas no ritmo confortável, no ritmo que você consiga dar conta, tá? O importante é movimentar assuntos importantes nessa semana, tá? Pra parte afetiva, gente, a gente não tem nenhum problema evidente, tá? A única coisa é que essa fase é muito individual de vocês, tá? Pensando muito no trabalho de vocês, no dinheiro de vocês, focando no futuro, né? Talvez até reformulando alguns valores que pode até contribuir para relacionamentos depois, né? Mas uma fase um pouquinho mais individual e tudo bem, tá bom? Vamos então agora para as cartinhas de tarô pro pessoal que tem peixes fortalecido aí no mapa astral. Tá bom? Olha que carta legal e que ressoa com aquilo tudo que a gente tá falando, tá? Pera aí que eu também vou tirar um arcano menor pra gente compor bem. Gente, apesar do susto inicial, tá? Porque a carta do diabo quase sempre ela causa um susto inicial. Se é a carta do diabo, a pessoa fala, meu Deus, que carta é essa, né? Tem perigo, né? Não, não tem perigo nenhum, tá? A carta do diabo, ela é muito promissora, dependendo do contexto em que ela sai, ainda mais vindo com 2 de ouros. Vocês estão numa fase de muita independência e amadurecimento. Vocês podem ter percepções de coisas que são importantes para vocês agora e estão mais voltados para a ambição pessoal de vocês. E não é que é uma ambição ganância, não. Eu tô querendo crescer, eu tô querendo melhorar, eu tô querendo atingir objetivos profissionais, eu tô querendo construir as minhas finanças de uma maneira segura. Então aqui a gente tem uma semana promissora e preciosa para piscianos movimentarem qualquer assunto na vida deles que vocês sintam que é importante e que vai trazer resultados para vocês, tá? Vindo junto um 2 de ouros, tem um certo apelo profissional, né? Então a gente querendo focar no trabalho, no dinheiro, em se organizar melhor. Toma cuidado para não ter gastos excessivos, que eu já falei que a gente tá numa fase de maior conscientização financeira, mas não significa que eu tô tendo um milagre financeiro, né? Toma cuidado só para gastar com aquilo que realmente é essencial, tá? Mas ao que tudo indica, uma semana de muitas responsabilidades, de vocês querendo assumir responsabilidades, querendo se desafiar de alguma maneira, inovar na rotina de vocês, trazer desejos à prática. O diabo não deixa de ser uma carta de ganho de autoconfiança, eu confiando mais em mim, tipo, confiando no meu taco, sabe? Querendo me sentir desafiado, querendo sentir que eu tô avançando em algum sentido na minha vida. Tudo isso, tá? Essa carta às vezes traz até mais libido pra vocês, tá? Então uma carta que envolve autoconfiança, autoestima, eu querendo movimentar vários temas de importância na minha vida, tá? Não se cobrem em excesso, vão progredindo aos poucos, tá bom? Devagarzinho, nada de gastar dinheiro demais, tá? Mas construindo essa rotina confortável para vocês e que permite a vocês sentirem que vocês estão avançando de alguma maneira na vida, tá bom? Então, gente, essa foi a tiragem de tarô junto com o horóscopo para esses 4 signos, tá bom? Se você gostou do vídeo, aproveita para curtir, me deixa um comentário para eu saber de que maneira que ele ressoou para você. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Lembrando que eu também tô deixando aqui na legenda minhas outras redes sociais e as informações de contato para consultas individuais, tá bom? Um grande beijo e uma boa semana.